Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F trazendo as principais notícias, tudo sobre a final da Sul-Americana, amanhã às 5 da tarde, entre Lanús e Atlético Mineiro, e tudo sobre a vitória do Corinthians sobre o São Paulo. Vamos acompanhar aí. Uma para a Natália, uma delas é do Toto Salvio. É um jogador que disputou a Copa do Mundo, convocado por Jorge Sampaoli, inclusive. A outra camisa é do Hulk, já ouviu falar, né? Ele que, inclusive, jogava contra o Salvio, ele pelo Porto, e o Hulk pelo Porto e o Salvio pelo Benfica. Curiosamente, a camisa do Salvio ficou com a Natália. Deixa do Hulk aqui comigo, não tem problema. Existe não dá para chamar de euforia, mas existe uma expectativa positiva, sim, Plihal, e eu acho que dá para entender muito pelo que a gente tem visto nas ruas. Está lotado de atleticano e isso acaba contagiando. Alan Franco, joga ou não joga? E aí? A expectativa é que jogue, né? Boa tarde, rapazes, fã de esporte, um prazer estar com você aqui, Marra. A expectativa é de que jogue, viu, rapazes? Todas as prévias, todas as expectativas que se tem em torno do time que vai jogar, tem Alan Franco. Em que condições, não se sabe, mas... Aí, né, Marra? A gente está falando de uma final, de um jogo que pode salvar a temporada. Por que não, se ele tiver 75%, utilizar um jogador que a gente já citou em alguns momentos da nossa programação, o quanto São Paulo entende que ele é fundamental para o equilíbrio do meio de campo do Galo. Um bom time, um time competitivo, precisa de equilíbrio, especialmente no meio de campo. O Galo é um com ele, em relação à quantidade, inclusive, de gols que sofre. E o Galo é outro sem ele, e a gente tem visto isso, principalmente nos últimos jogos, como o Galo tem sofrido pela falta desse equilíbrio. Então, muito provavelmente, ele deve vir a campo, a não ser que aconteça algo realmente extraordinário do final do dia de hoje até amanhã, mas ele deve ir para campo, né? Eu também acho. Plihal, Zé, Pascoalzinho, se você observar até os números do Alan Franco, no momento sem a bola, ele não tem números maravilhosos. Ele tem 2 desarmes por jogo, ele tem 3 interceptações, mas ao seu lado aí, Plihal, tem um grande volante, eu estou vendo ele na tela, jogou na Inter, jogou no Bayer Leverkusen, jogou no Corinthians, no Santos, esse cara jogou com a camisa da seleção brasileira. E às vezes a estatística, ela te leva a conclusões que não são as mais verdadeiras. 2 roubadas de bola, 2 desarmes. O Alan Franco é o tipo de jogador que ele escapa da linha da estatística, porque o que ele faz é cortar a linha de passe. Sim. Ele fica muito perto dos 2 alas, dos 2 laterais, atrás de um dos meias, muito perto da linha de defesa, e ele é o cara que evita que o passe seja dado para o cruzamento sair. Ele corta a linha de passe, e cortar a linha de passe não está nas estatísticas. Tanto que, com baixos números, ele foi titular na temporada passada inteira com o Milito, ele foi titular na temporada atual com o Cuca e também com o Jorge Sampaoli, e ele é titular da seleção do Equador. Não é possível, né? Não é possível que o jogador seja invisível na estatística e jogue com números tão baixos assim por tanto tempo. Ele tem uma utilidade, que tem um volante aí do nosso lado, que é de posicionamento, de leitura de jogo, de entender a leitura e a dinâmica do jogo. E eu concordo com a Natália. As 2 notas do Atlético, uma ontem para o Alan Franco, uma de hoje do Patrick, jogador revelado pelo Palmeiras, elas são diferentes. O Patrick vai ser avaliado, vai ser tratado em Belo Horizonte. O Alan Franco vai ser avaliado e está na fisioterapia. Eu acho que vai para o sacrifício. É um palpite, vai para o sacrifício. O Zé Elias aparecia bastante nas estatísticas como o maior número de faltas da partida. Sempre, não falhava. Vamos agora. Por favor, a todos que estão assistindo, vocês irão perceber que o apresentador hoje seria atacado pessoalmente, não sei porque. Você não jogou ontem. Eu não joguei ontem, mas serei atacado. Zé? Não sei. Vamos agora. Não, o Plihal não faz isso, não. Não faço isso. Vamos agora, não mistura as coisas. Vamos agora falar do Hulk. Na verdade, o Hulk vai falar e, na sequência, o Sampaoli vai falar do Hulk. Nossa equipe esteve com os 2 principais personagens do Galo nessa final de Copa Sul-Americana. Vamos ouvir.
Como diz meu amigo Safadão, né? Pronto, preparado e querendo. Boa. E vai? Vamos na máxima força aí. É o Sampa quem escala, né? Mas está todo mundo preparado e querendo dar o seu melhor amanhã. Bueno, para mí lograr aquel volte a su nivel de todo este tiempo en Galo, donde fue determinante. Es un jugador que uno no imagina que no esté en una final, el tiempo que pueda, y bueno, y contar con él, y sabiendo de que si él está bien, Galo tendrá mucha más oportunidad de ganar la final. Si él no está bien, baja mucho, porque históricamente este club se mantuvo en la cima mucho tiempo por los goles de Hulk. Entonces, él resolvió un montón de juegos y defendió muchos procesos de entrenadores por sus goles. O sea, el team es muy dependiente de los goles de Hulk y eso es una realidad. Entonces, querer olvidarse de eso es muy difícil. Es un jugador que, más allá de la edad que tiene, sigue siendo determinante. Comentário de Zé Elias. Está diminuindo, encolhendo o Jorge Sampaoli? Não, Zé Elias. Tudo nessa vida é referência. Ele estava do lado do Afonso. O Afonso é grande. Ah, bom. Aí ele fica um pouquinho menor. O Afonso é do tamanho do Hulk. E o tamanho do carinho e da esperança da torcida do Galo pelo Hulk, sobre o Hulk, amanhã é gigantesca. Marra, você acabou de ouvir o Sampaoli falando dessa importância. Sendo assim, podemos já dar como certa a participação do camisa 7 do Atlético desde o princípio do jogo de amanhã? Sim, vai jogar. Hulk vai jogar. Eu acho que a dúvida, Plihal, é muito em função da possibilidade de 120 minutos para um jogador de 39 anos, que recentemente estava descansando um pouquinho, sendo preservado, indo para o banco de reservas, jogando 15, 20 minutos do segundo tempo, porque vinha numa queda física e também numa queda técnica, né? Uma em função da outra, uma por causa da outra. Mas é gran finale, é um momento especial. Vai para o jogo Hulk, é torcer para o Atlético não precisar jogar 120 minutos, é torcer para não precisar do Hulk inteiro também numa disputa de pênaltis, e acho que até por isso mesmo, para que o jogo não tenha 120 minutos, vai para o jogo Hulk. O nosso Eduardo Afonso, que eu acabei de citar, não está conosco nessa participação do Marra e da Nath, direto de Assunção, porque está aguardando o início da entrevista coletiva de Jorge Sampaoli, e a gente ainda vai, dentro dessa edição do programa, mostrar o que ele disse de mais importante. O Sampaoli, o Fabrício me diz, nesse instante, está falando agora, daqui a pouquinho a gente reproduz parte do material. Vamos dar uma olhadinha no provável Atlético, na provável escalação do Atlético para essa decisão de Copa Sul-Americana. Everson, Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Júnior Alonso, 3 zagueiros. Ali no meio campo a dúvida entre o Alan Franco e o Alexander. O Igor Gomes ali também na contenção, mas também saindo para o jogo. O Rony pelo lado direito, Guilherme Arana pelo lado esquerdo, como engante ou algo parecido a isso, Pascoal. O Bernard na frente, Hulk e Dudu. Nath, Dudu claramente subindo de produção, e é outro cara que a gente sabe que tem um poder de decisão altíssimo. Outra grande esperança da torcida do Atlético. E tem sido assim nos últimos jogos, né? A gente estava conversando, inclusive, no off, e mais cedo o nosso querido Vini Moura, ao lado do Fábio Santos, trouxe no Sport Center 2 a importância do Sampaoli em relação a recuperar alguns jogadores. Dudu foi um, em que ele chama o jogador para trocar uma ideia, mostra vídeos dele, inclusive, para trazer esse jogador, esse tipo de jogador de volta, né? Um jogador que já foi tão decisivo em outros clubes, um jogador que já teve tanta importância com qualidade técnica para resolver jogos, e ele fez isso com o Bernardo também. A gente tem que lembrar que os últimos jogos, e especialmente alguns jogos, e aí eu vou citar o jogo contra o Fortaleza, em que a principal saída de velocidade era muito do Everson ligando direto o Dudu nas costas do último marcador, avançando pelo lado esquerdo. Então pode ser uma das alternativas. É um cara que ganhou confiança, assim como o Bernardo, que a gente viu ali, que está mais como um engante, como diz nosso querido Pascoal aí, mas é uma das possibilidades
que se tem hoje o Sampaoli para fazer um jogo de velocidade, de intensidade, e o Dudu ele tem uma questão, Marra, que é o 1 contra 1, que eu gosto muito. Sim. Era um cara que tinha perdido isso ao longo desses últimos jogos dele, das temporadas. Tem uma questão de lesão, obviamente, o retorno e a confiança, mas ele é fundamental para quebrar linha de marcação. Quando a gente fala de um Lanús, a gente tem que pensar que vai ser um time que vai tentar sustentar o meio de campo o máximo possível para tentar tirar essas bolas, especialmente quebrando linha de marcações. E o Dudu ele pode ser um cara que pode levar 1, 2 jogadores e atravessar essas linhas que vão ser impostas pelo clube. Sim. E ele foi realmente recuperado, né? É o que você falou de mostrar vídeos e também um trabalho físico. A expressão que eu ouvi é que ele tinha perdido o arranque. Explosão dentro do Atlético. Eu trouxe essa informação aqui há algum tempo, de apuração interna mesmo. Estava faltando, foi detectado que estava faltando arranque. A qualidade técnica estava lá. Só que a base do futebol do Dudu depende da velocidade. Sim. E a velocidade, arranque, explosão, né? E o Atlético, sim, parece que está recuperando. Vamos falar assim, né? Não recuperou totalmente, porque a gente já viu o Dudu jogar mais. Exato. Mas o Atlético está recuperando. Mas tem muito o Dudu. tempo também, desde o prime do Dudu, né? Eu acho que ele está nesse processo. Depois da última lesão no Exato. Palmeiras, né? Assim, o tempo no Cruzeiro ele não conseguiu jogar. Fez gol, ok, no Campeonato Brasileiro, inclusive. Contra o Mirassol, né? Logo no início. Mas jogar, dar demonstrações do que ele é capaz, fazendo a gente lembrar do que ele já fez no passado, como Exato. ele está fazendo agora, já tem tempo que ele não fazia. Rafael Marques, que nunca larga o seu prime, está sempre no máximo nível da carreira, aposta mais em quem para a decisão de amanhã, no Hulk ou no Dudu? Enquanto você fala, a gente mostra números dos dois depois da chegada do Jorge Sampaoli. Eu entendo perfeitamente a pergunta, Plihal, e até indo ao encontro do que o Marra acabou de falar, por ser uma decisão, um jogo único, com um contorno específico, com uma taça à beira do gramado, e sendo o Hulk o cara que é vitorioso, a gente tem uma tendência, não que o Dudu não seja, mas o Hulk com uma larga experiência no futebol internacional, Copa do Mundo e tudo mais, a gente imagina que ele seja um cara com mais capacidade de impor respeito ao adversário. É evidente que time argentino, especialmente quando pega time brasileiro em decisão, utiliza as suas prerrogativas próprias de jogo e não costuma ser um time que se deixa levar por nada muito importante que tenha do outro lado, né? Em outras palavras, para o Lanús, pouco vai fazer diferença ser o Hulk ou ser o Dudu. Mas acho que para o Atlético faz diferença sim. A gente vai ter que lembrar, querendo ou não, da final da Libertadores do ano passado, entre o Botafogo e o Atlético, que o Hulk chamou o time o tempo todo para jogar. O Botafogo fez um jogo melhor, com um homem a menos, ganhou um título com merecimento, mas o Galo, se dependesse da disposição, da empolgação, da liderança do Hulk em campo, o resultado daquela final da Libertadores teria sido outro. Ele cresce em momentos mais agudos e eu acho que a gente sempre espera mais desse tipo de jogador. Não que o Dudu não tenha também essa característica. O momento do Dudu, como um todo, do ponto de vista técnico, é melhor. Assina embaixo que a Nath falou. O jogo talvez peça até, inclusive, muito dessas verticalidades pelo lado esquerdo, explorando a individualidade do Dudu. Mas o Hulk em campo sempre é uma presença de respeito. Alguém que o adversário vai olhar e vai dizer, olha, nós temos que ter uma forma de evitar que esse cara jogue. E aí, nesse caso, como o Atlético deve tomar a iniciativa do jogo, imagino que o time seja montado pelo Sampaoli para este comportamento, né? Para essa metodologia. Acho que o Hulk vai acabar sendo um personagem mais presente na final do que o Dudu. Posso só fazer uma pergunta pro Marra? Antes de mais nada, um abraço, Marra, Nath. Sabe que você é meu irmão, vive no meu coração, você sabe disso, vocês dois. Ô Marra, assim, nós estamos vendo aqui, nós vimos a escalação do Galo, né? E tem Rony pela direita fazendo ala, lateral, atacante. Isso já deu zica, isso daí não é perigoso, não, Marra. Nós estamos falando de ataque, mas a defesa do Galo ultimamente também não é uma defesa que está passando muita confiança, né, para o seu torcedor, né? Do meio para frente nós sabemos que tem bons jogadores, mas essa opção pelo Rony, ele já fez o Rony, ele já colocou o Scarpa. Você não acha que também é um risco e o Lanús pode explorar também esse lado? Acho que várias vezes o que vai acontecer, Zé, aproveitando o desenho que a gente está vendo na tela, é do Rony subir, ficar Rony de um lado, muito aberto por um lado, Dudu muito aberto pelo outro, e o Alan Franco cair um pouco mais
para ser um secretário de lateral, para ser alguém que vai ocupar o espaço pelo lado direito. E aí, do lado dele, do lado do Alan Franco, o Igor Gomes, o Bernard, o Arana, com Rony, Hulk e Dudu sendo os mais próximos do gol. Rony e Dudu os mais abertos, né? Esquerda e direita. Ô Zé, eu acho que muito da última impressão do Atlético tomando muitos gols, vários jogos sem o Alan Franco, né? Que é exatamente o jogador que dá a proteção para que alguém possa subir, especialmente pelo lado direito. Tanto que a contusão dele na seleção do Equador, no jogo contra a Nova Zelândia, ele estava jogando de lateral pela direita, ele estava sendo o jogador explorado ali na ida e na volta, na subida e na descida pelo lado direito. E ele sentiu com 87 minutos. Eu concordo com você, é uma loucura você pensar que, teoricamente, são 4 jogadores mais agressivos. Rony, Hulk, Bernard e Dudu. Agora, é contar com o Rony voltando e tendo uma boa proteção, é contar com o Bernard baixando, ele não tem força de pegada, mas é um jogador que vai fazer uma sombra ali no meio campo, e acho que Dudu e Hulk não, são jogadores que vão ser acionados. Eu imagino, Zé, que é aquela história, tentar definir o jogo, tentar ganhar o jogo rapidamente, para deixar o incomodado do outro lado. Mas eu não sei se vocês já encontraram jornalistas argentinos por aí, mas eu tenho certeza absoluta que você tem muitas informações a respeito do Lanús. Sendo assim, de que maneira você acha ou como você acha que o Lanús, pelo menos no início do jogo, vai se portar, vai se comportar? Usando o Racing como modelo, da forma que o Racing jogou contra o Cruzeiro no ano passado, aqui em Assunção. Permitindo, a expressão que eu ouvi foi: brasileiro fica muito incomodado quando não consegue impor o seu ritmo de jogo. O brasileiro fica muito incomodado quando não tem bola. Então, picar o jogo, diminuir o espaço, roubar a posse de bola. Se for o caso, faz a falta, para o jogo. Mas quando estiver com a posse da bola, o Lanús é um time também que sabe jogar. Vale lembrar, né, Plihal? O Lanús está aqui na final, na semifinal tirou Laú, mas nas quartas tirou o Fluminense, que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, está na frente do Atlético. E Lanús não, como acho que foi o Pascoal que falou, ou o Rafa, Lanús não pediu favor para estar aqui disputando a final. E da informação que tenho, é o time das decisões. Vou arriscar, hein, Plihal? Será que eu consigo, hein, Natália? Vai. Losada no gol, 2 laterais, o da direita, Gonçalo Pérez, o uruguaio, o da esquerda, para mim, dos principais jogadores do Lanús, Sacha Marcic. 2 zagueiros, o Izquierdos, pelo lado direito, apesar de ser esquerdo, pelo lado direito, José Canali, o paraguaio, pelo lado esquerdo. À frente deles, 2 Agustins. O Medina é mais experiente e o Cardoso, um muito bom jogador que consegue dar velocidade ao meio campo. Toto Sálvio, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo pelo lado direito, mas não é ponta, é jogador de controle de jogo. Marcelino Moreno, que tem sido grande destaque, e aí mora um perigo, porque esse time não usa tanto os corredores do lado, usa mais o lado esquerdo, mas o Marcelino Moreno é um jogador de bola, é um jogador que vai acionar, que vai tentar tabelas curtas por dentro, e o Carreira, que chega bem pelo lado esquerdo, no comando do ataque, Rodrigo Castilho. Para mim, esse é o time das decisões. O que aconteceu algumas vezes? Entrou o Segovia no lugar do Carreira, entrou Franco Watson, jogador de meio campo, mas o time não muda muito disso aí, viu, Plihal? E é um time, sim, perigoso, se ele puder ditar o ritmo do jogo. O Atlético não pode permitir que o Lanús dite o ritmo do jogo. É um time Natália. que gosta de ser vertical também, né? E especialmente nos últimos jogos, né? Óbvio que o Rafa já lembrou que só jogou, o último jogo foi no dia 14. É um time que utiliza muito o lado, não trabalha tanto, apesar do Moreno ser esse cara, esse engante de distribuir, de desacelerar e acelerar o jogo. O Carreira, ele tem sido a principal válvula de escape nesses últimos jogos que realizou o Lanús. Então, fechar esse lado, pensar, e aí a gente chama atenção em relação ao Rony, como é que vai ser essa dobra de marcação, porque vai ser no espaço em que o Carreira vai atacar.
Talvez seja isso, porque a saída dificilmente se desmonta a linha de 4 na saída de bola do Lanús, porque se pretende muito essa sustentação defensiva. E aí você tem os 2 volantes para fazer a primeira saída, para tentar encontrar o Moreno. E aí o Moreno vai fazer essa articulação de tentar acelerar ou desacelerar o jogo, vai passar muito por isso. O time do Lanús aqui é mais ou menos o que a gente espera também, né? Enquanto vocês estão falando, o Jorge Sampaoli deixa o local em que ele concedeu essa entrevista coletiva agora há pouquinho. Me parece ser o estádio mesmo, né, Fabrício? É o estádio Defensores del Chaco, está ali. O Júnior Alonso, que também participou dessa entrevista. Como siento yo el fútbol y entonces tenerlo en la cancha para mí es ganar un poquito con diferencia a aquellos jugadores que estoy conociendo allá hace 2 meses solamente. Bem, eu fiquei com a impressão, Plihal e companheiros, que ele meio que bancou que o Alan Franco vai, mas sempre tem, e aí o Zé Elias conhece muito disso, aquele teste do dia do jogo. E se nesse teste alguma coisa acontecer, o jogador se sentir num momento que não vale a pena arriscar ou que vai prejudicar a equipe, aí pelo que eu e o Fábio Santos apuramos lá durante parte do início da tarde que passamos na concentração, o Alexander é que deve ser o substituto, fazendo ali uma linha de 4 que vai começar com o Rony pela direita, Alan Franco ou Alexander, Igor Gomes e Guilherme Arana. E na parte defensiva, claro, não há nenhuma dúvida, 3 zagueiros, Everson, Juan Tressoldi, o capitão Júnior Alonso e também o Vitor Hugo. Então é esse o provável Galo com essa dúvida que será sanada amanhã. Aqui nesse gramado, aliás, que está maravilhoso, até porque não tem sido muito usado o Defensores del Chaco, né, Plihal? Aqui só jogos da seleção paraguaia, hoje Olímpia e Cerro Porteño jogam em suas próprias casas, em seus próprios estádios, só grandes jogos das equipes acontecem aqui, então o gramado está perfeito, tivemos uma série de testes hoje, apresentação de taça, de bola, medição do gramado, das traves, enfim, tudo que é necessário para um jogo desse tamanho que decide a Copa Sul-Americana amanhã, aqui nesse estádio, entre Galo e Lanús. Lembrando que o Galo chegou aqui com 3 desfalques, o Lianco, o Coelho e também o Júnior Santos, jogadores importantes, uma liderança, o Lianco, mas são desfalques já de um bom tempo, não são desfalques especificamente para essa decisão de título, Plihal. Boa, Edu, obrigado aí pelas informações, valeu mesmo. Eu vou voltar lá para cima do Defensores del Chaco com o Mário Marra, em cima das informações dadas pelo Edu e também fazendo um balanção, porque já temos um número suficiente de partidas do Sampaoli para ter uma opinião formada a respeito do começo do trabalho do argentino no Galo, segundo trabalho de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. Na comparação com o primeiro, Marra, o Sampaoli ainda está devendo ou está um trabalho mais ou menos do mesmo nível? Na comparação com o primeiro, está devendo. O primeiro foi bem legal, né? O Atlético jogava bem, assimilou rapidamente, mas ele ali, né, Plihal, ele teve tempo para treinar, mesmo assim pediu diversos jogadores, diversas contratações, e ele conseguiu dar uma cara bem bonitinha para aquele Atlético, né? Que foi durante todo o Campeonato Brasileiro competitivo. Não foi campeão, mas foi muito competitivo e ali ele conquistou o estadual também. Agora ele pegou, estou tentando fugir de uma... Bom, eu vou lá. Ele pegou um trabalho que já tinha acabado. O trabalho anterior já tinha esgotado. Inclusive, gente do elenco chegou a falar sobre isso. Ali é um trabalho que estava caminhando para terminar de forma pior se seguisse, se continuasse. E ele, ainda assim, demorou um pouquinho para encontrar o melhor time. De um tempo para cá, concordo com o Pascoal, tem falhas coletivas, algumas individuais, mas coletivas na defesa, mas o Atlético voltou a jogar um bom futebol em alguns momentos. E aquele jogo contra o Del Valle, aquele jogo para mim foi a demonstração de que não estava mais naquela estrada, Plihal, pegou um desvio para pegar uma estrada melhor com o Jorge Sampaoli. Daqui a pouquinho, Pascoal, vou voltar lá para Assunção para ainda repercutir a possibilidade do Alan Franco jogar a decisão, estar à disposição do Sampaoli, mas antes você dizia, quando o Edu falava de todas as providências tomadas pela organização
da partida pelo pessoal da Conmebol antes do jogo. Você esteve no ano passado, né? Na final da Sul-Americana entre Racing e Cruzeiro. Você elogiou, disse que realmente a coisa funciona, né? Não, a Conmebol fez um trabalho muito bonito no pré-jogo, né? O Marra está lá, o pessoal está lá e é capaz de... Eles viram isso acontecer, né? O que é? Eles fazem todo esse trabalho de medição do campo. Eles fazem a medição do grande círculo, se o campo está realmente, a medida está certa, se tem os 55 metros para cada lado, né? Se tem, a trave se tem 7,32 por 2,44, se ela está reta, se ela está torta, se a rede é aquela que a Conmebol leva a rede dela para colocar, para evitar qualquer tipo de problema, a dimensão da pequena área, a dimensão da grande área, a dimensão da marca do pênalti para a linha do gol, porque a marca do pênalti para a linha do gol é a única que não tem 9,15 metros. A marca do pênalti até a linha do gol são 11 metros. É uma marcação diferente. Então, tem lá as suas atribuições, tem um engenheiro que vai lá e faz todo esse levantamento, e é muito legal isso aí, porque você já começa a mostrar que tem carinho com a final, a mostrar que você está entendendo que é um jogo importante. Então, a Sul-Americana, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que vai fazer isso também na final da Libertadores da América, e eu vou ter o prazer de estar lá acompanhando toda essa movimentação da final da Libertadores da América. Já viajo na próxima terça-feira para lá. Então, eu vou ver também isso acontecer lá. Esse carinho que tem a Confederação Sul-Americana, com todos esses momentos, onde que vai ficar cada time no vestiário, como é que está preparado o vestiário, se está tudo arrumado, porque 15 dias antes, a Confederação Sul-Americana faz um requerimento para o estádio e ela administra o estádio. Então, se precisa de pintura, se precisa de acerto no campo, se precisa da rede, da bandeirinha de escanteio, tudo é feito, tudo planejado, e isso eu tenho que elogiar a Confederação Sul-Americana, porque eles fazem um trabalho muito bonito. É muito legal de ver como é que eles chegam, como é que eles transportam o trabalho, como é que eles demonstram o acontecimento e o que eles fazem para que seja uma grande final. Amanhã vai ser uma grande final, sem dúvida nenhuma, jogaço. Eu não vou perder de jeito nenhum, vou ver esse jogo com muito carinho e acho que o Atlético vai ser campeão. Eu estou botando uma fé muito grande. Voltando ao Alan Franco, a gente tem uma tela que mostra o quão importante a presença do Alan Franco é. Jogos com e sem este jogador nesta temporada de 2025. Pode colocar no ar, Fabrício. Na sequência, eu vou pedir para a Nath falar um pouquinho. O nosso Mário Marra, os nossos Marra e Eduardo Afonso estão, claro, em cima de informações colhidas lá no Paraguai, bastante otimistas quanto ao aproveitamento do Alan Franco. Jogos com 51, sem 17. Com o aproveitamento é de quase 57%, Nath. Sem o aproveitamento cai bastante, 41,2%. O time com o Alan Franco marca, em média, 1,35 gols por jogo. Sem a produção ofensiva cai para 1,18, embora ele não seja exatamente uma peça ofensiva. Gols sofridos com o Alan Franco em campo 0,82, sem 1,18. Os números, nesse caso, dizem muito da verdade, né, Nath? Dizem bastante, viu, Plirra? A gente vai lembrar, obviamente, da fala do Marra, quando ele cita essa questão de você ter um jogador que muitas vezes não aparece na estatística, ele não está em questão de desarmes, passes para gol, mas ele é fundamental. Ele é o equilíbrio, ele é assim nomeado pelo Sampaoli. Então ele é sim um dos grandes caras. Me chama mais atenção nesses números trazidos pela nossa produção em relação aos números de gols sofridos com ele e sem ele. E óbvio que o número de jogos também é muito maior com ele do que sem ele, mas passa de 1 gol por jogo quando ele não está em campo. Isso reflete muito também os últimos jogos do Campeonato Brasileiro em que ele não esteve. Então ele é sim peça fundamental para que o Sampaoli tenha um pouquinho mais de segurança para exercer aquilo que ele quer. A gente está aqui discutindo, obviamente, né, Marra? Como vai ser, fulano vai jogar, dá indícios de que vai, mas a gente sabe que o Sampaoli também é imprevisível. Se der na telha dele, um pouquinho antes do jogo começar, de que a coisa vai mudar e que ele sentiu que tem que ser diferente, a gente sabe que ele vai mudar.
Então, eu acho que tem algumas observações, mas Alan Franco é o cara que, se tiver condição de jogar pelo menos 30, 40, 50 minutos, ele vai para campo, com certeza. Maria, vocês vão ficar aí no estádio até que horas? Até a luz apagar. Acho que até às 10, viu, Plihal? Tem. Não, inclusive, assim, vale a gente destacar isso. Tem linha de passe daqui. Daqui do estádio. Estarei nesse linha de passe com a Natália Ferrão, com o Leonardo Bertozzi e com o Felipe Mota. A gente vai fazer um linha da final. Fábio Santos já está na concentração? Já deve estar na concentração. Já foi. Tá lá, Já foi. tá lá. Valeu, gente. Cuidado, Um São Paulo respiro, então, deixar rápido um para vídeo. vocês. Tem que te mandar um vídeo maravilhoso do Fábio Santos sendo abraçado por um torcedor ontem. Amassado, abraçado isso. e jogado pro alto. Me mostra que na segunda-feira... A gente tem, Fabrício? Ah, tá. É outra coisa que ele ia me falar. Eu vou mostrar segunda-feira no Resenha da Rodada. Valeu, dupla. Um respiro aí para vocês. Daqui a pouco vocês estarão de volta na nossa programação. Série B agora? Ah, é? Opa. Ah, é? Às vésperas da final da Copa Sul-Americana com o Atlético Mineiro, o técnico Jorge Sampaoli rasgou elogios a Hulk na coletiva antes da final contra o Lanús, neste sábado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O treinador argentino garantiu o ídolo do Galo na partida, dizendo que quando ele está bem, as chances de vitória crescem. O treinador argentino, em entrevista à ESPN, explicou que Hulk é determinante para o Atlético. Sampaoli enxerga que o Galo depende dos gols do camisa 7. Historicamente, este clube se mantinha em cima por muito tempo por gols do Hulk. Ele resolveu um monte de jogos e defendeu muitos processos dos treinadores por seus gols. O time é muito dependente dos gols dele. E isso é uma realidade. Então, querer se esquecer disso é muito difícil, porque além da idade que ele tem, ele ainda é determinante. Hulk, também entrevistado pela ESPN, falou sobre a expectativa de ser escalado para a final. O atacante citou o amigo pessoal, o cantor Wesley Safadão. Como diz o meu amigo Safadão, pronto, preparado e querendo. Vamos na máxima força. Sampa é quem escala, mas está todo mundo preparado e querendo dar o seu melhor amanhã. O Galo encerrou a preparação para a grande final. A bola vai rolar neste sábado no estádio Defensores del Chaco às 17 horas.